Olá, estamos de volta e vamos tecer comentários sobre mais uma de nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Nossa igreja é a Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. E os nossos endereços aqui no Brasil são os seguintes: município de Quatis, estado do Rio de Janeiro, no centro, Rua Delfim Frois, número 55. Também no município de Santa Rita de Jacutinga, estado de Minas Gerais, no centro da cidade, Rua Governador Valadares, número 350, bem em frente à Praça da Estação. Também município de Porto Real, estado do Rio de Janeiro, bairro Freitas Soares, Rua 9, número 164. Em Pinheiral, Rio de Janeiro, no quilômetro 5, temos nossa igreja, a Rua Benjamin Constant, número 3907. Município de Barra Mansa, bairro Mangueira, Rua Manuel Martins, número 35. No município de Valença, estado do Rio de Janeiro, distrito de Santa Isabel do Rio Preto, Rua Rodovia, número 20.934, bem próximo à torre de transmissão. E nossa nova sede, um lindo templo, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda, Rua Rubens Simões, número 304. Município de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro, bairro Vista Alegre, Avenida Presidente Tancredo Neves, número 288. Também temos frentes de trabalho no estado de Santa Catarina, município de Forquilinha, estado do Paraná, município de Amaporã. E em outubro estaremos abrindo mais uma frente de trabalho do nosso Ministério Missão Europa no estado de Mato Grosso do Sul. Oportunamente estaremos trazendo estes novos endereços. E o nosso trabalho social. Há 2 meses estamos também na Índia. Temos na Índia um grande trabalho do nosso Ministério Missão Europa no Brasil. E também temos nossas igrejas na grande Europa. Temos trabalhos na Itália, em Portugal, na Espanha, na Suíça. E assim vamos cumprindo o ID de Jesus até que possamos atingir os confins da terra. O nosso último lançamento, Pneumatologia, um livro que trata das doutrinas do Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. São 160 páginas. Este livro foi editado pela Líteres Editora. Vocês poderão encontrá-lo no site da Líteres e em alguns dos endereços de nossas igrejas. Pneumatologia é um livro de estudo sistemático da pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Estamos vivendo a era da graça, né? A dispensação da graça. A penúltima dispensação, a dispensação do Espírito Santo. E este trabalho, esta obra, é um livro de grande importância para os obreiros, principalmente. É um livro que deve fazer parte da sua biblioteca. E o nosso novo lançamento também, Revista do Obreiro. E a temática desta revista é Obreiro Aprovado. Todos os pastores das nossas igrejas aqui no Brasil e alguns dos pastores de nossas igrejas na Europa
fizeram ou teceram comentários sobre este tema, Obreiro Aprovado. Então, é uma revista que traz estudos, comentários e palavras pastorais. E a nossa reportagem de capa: tempos trabalhosos ou difíceis, é uma matéria escrita pelo nosso presidente apóstolo José Antônio de Castro. Também temos uma entrevista com o pastor Renato Boni, é o primeiro vice-presidente da nossa convenção, da COIMEP, a Convenção Internacional Ministério Missão Europa. O pastor Renato é o comentarista das lições bíblicas deste trimestre e é também pastor local da nossa igreja em Milano, Bollate, na Itália. E uma matéria também de extrema importância, muito pouco divulgada, fala da procedência natalina. Nós fizemos uma pesquisa e em cima destas pesquisas também vamos editar um novo livro. E esta matéria fala da procedência do Natal. Nós vamos verificar que esta procedência vem lá da Babilônia, da antiga Babilônia, desde a raiz de Nimrod. E então é uma festa pagã. E nós estaremos muito breve, já está no prelo, a nossa nova obra que tratará deste tema. Nós temos aqui uma foto da capa do livro. O etnicismo babilônico. O etnicismo babilônico, ontem e hoje. É um tema que trata do paganismo desde a origem de Nimrod e que tem sorrateiramente entrado em muitas igrejas evangélicas. E a nossa revista, a nossa lição bíblica, Ebenezer Dominical, é a nossa revista da Escola Bíblica Dominical. É um material que nós estamos há 3 anos editando. Nosso Ministério Missão Europa tem as suas próprias revistas das escolas bíblicas dominicais. E a temática deste trimestre fala sobre as parábolas de Jesus. O nosso comentarista, conforme já dissemos, é o pastor Renato Boni. E hoje estaremos comentando sobre a lição número 6, lição de 11 de agosto de 2024, e a parte 1 da parábola dos talentos. Estaremos, então, estudando a primeira parte desta temática que trata da parábola dos talentos. O texto áureo encontra-se fundamentado no livro de Eclesiastes, do sábio Salomão, capítulo 9, versículo número 10, onde encontramos o seguinte registro: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. E como verdade aplicada, o comentarista disse: no reino de Deus, todo aquele que recebe algo, seja dom, ministério ou talento, tem o dever de frutificar no reino. No reino não há lugar para árvore estéril. E dentre os objetivos específicos desta lição temos elencados os 3 principais: demonstrar a importância do serviço cristão,
pôr em evidência a certeza da recompensa pelo trabalho feito. Alertar a igreja para o dia do acerto de contas. O nosso texto de referência encontra-se no capítulo 25 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, a partir do versículo 14 até o versículo número 29. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o seu senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E, chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Ainda versículo número 30 do mesmo capítulo. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Na introdução, o pastor Renato Boni fez o seguinte comentário: a parábola dos talentos nos dá, com muita clareza, a direção da qual Jesus quer que tomamos. Essa direção chama-se fidelidade a Ele e ao que Ele nos confiou em mãos. Jesus também deixou claro que haverá um dia de acertos de contas. O tema do tópico número 1, os servos do Senhor.
Todos aqueles que fazem parte da igreja e do corpo de Jesus Cristo precisam ter a consciência do próprio chamado. Um chamado ao serviço em prol do reino de Deus. Sem alguma dúvida, um dos maiores ensinamentos deixados pelo nosso Senhor Jesus foi o de sermos fiéis ao chamado. O próprio Senhor Jesus disse: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 10, versículo 45. Da mesma forma, no Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 13, segundo escreveu João, quando Jesus literalmente se cingiu com uma toalha, assumiu o papel de servo, lavou os pés de todos ali presentes, inclusive os pés daquele que o haveria de trair. Subtópico 1.1. O serviço precede o ministério. Paulo, quando escreveu aos Romanos, ele deixou bem claro que, antes de ser apóstolo, embaixador, alguém chamado para representar Cristo e propagar o evangelho da salvação, ele era Paulo, servo do Senhor Jesus. A palavra servo vem do grego doulos, que quer dizer literalmente escravo. Alguém sem direito de escolhas. Alguém acorrentado pela causa de Cristo. Alguém que já não vive para si mesmo. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo número 20. Esse é o chamado de Cristo para todo cristão: servir. Muitos hoje se apegam à posição, títulos e honras, mas estão esquecendo da originalidade do chamado. Os próprios discípulos tinham dificuldades em compreender esse fato tão importante. Subtópico 1.2 tem por tema discussão entre os discípulos. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 9, versículo 46. Eles queriam saber quem seria o maior dentre eles. Ainda Lucas, capítulo 22, 24. E houve também entre eles contendas sobre qual deles parecia ser o maior. Aqui também ocorreu o mesmo argumento, após eles participarem da Páscoa e Jesus falar da sua morte. Isso deixou claro que existia uma imaturidade espiritual, um anseio por posição ou poder sobre os outros. Subtópico 1.3. Jesus é um Senhor justo. Ele distribuiu os talentos segundo a própria capacidade de cada servo. Ele não o fez com preferência. Jesus não faz acepção de pessoas. Ele nunca nos dará algo que não possamos administrar, como também não requererá algo que não possamos oferecer, pois Ele mesmo conhece nossas capacidades. E o título do tópico número 2, o pecado da omissão. Muitos hoje, na obra de Deus, cometem o pecado da omissão por não entenderem que este também provoca terríveis consequências. Epístola de Tiago, capítulo 4, 17, diz: Aquele, pois,
que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Muitas pessoas têm a consciência do próprio chamado e sabem muito bem o que devem fazer. Mas, por negligência, se omitem em fazer o que é bom aos olhos de Deus, arrumando desculpas humanas. O cristão é chamado a ter uma vida de atitude e de posição. Os tímidos, que voltam atrás, não agradam a Deus. Aquilo que o Senhor nos confiou deve ser multiplicado, pois Jesus depositou confiança em cada um de nós. Fazer o bem nem sempre é falar o que os outros esperam de você, mas sim fazer aquilo que em nossa consciência sabemos que Jesus nos confiou. E o subtópico 2.1, o talento confiado. Nos dias de hoje, usamos a palavra talento para algo artístico ou habilidade para fazer alguma coisa. Mas nos dias de Jesus, talento representava um valor monetário. Um talento equivalia a 6.000 denários. Um denário, nos tempos de Jesus, era o pagamento por um dia de trabalho. Então, podemos compreender que a menor quantidade de talentos seria demonstração de grande confiança da parte do Senhor para com os seus servos. E o subtópico 2.2, somos considerados colaboradores de Deus. Epístola de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, explicou que não há distinção de valores entre ele e Apolo, ainda que ocupassem funções diferentes no reino. Eles trabalhavam para o mesmo Senhor, que daria a cada um deles a recompensa justa pelo seu trabalho. Subtópico 2.3. O Senhor da parábola considerou aqueles servos colaboradores. Sócios de uma empresa, confiáveis ao ponto de entregar em suas mãos valores que poderiam e deveriam ser multiplicados no período de sua ausência. Aqueles servos tornaram-se participantes na sociedade e participantes nos lucros da sociedade do seu Senhor. E o tópico número 3 tem por título: O Senhor nunca escondeu o fato da recompensa. Ainda, epístola do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 32. Se, como homem, combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Neste texto, o apóstolo Paulo encorajou-nos a sermos abundantes no trabalho e na obra de Deus, a obra que Deus nos confiou. Devemos desempenhar o trabalho que o Senhor nos confiou da melhor forma, pois, por termos trabalhado, receberemos a justa recompensa. E o tópico 3.1, a Bíblia declara que Deus é recompensador. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Nós, cristãos, não servimos a um Deus mesquinho, um Deus egoísta que quer tudo para ele. Devemos nos lembrar que uma das características de Deus é que ele é doador. Deus ama recompensar.
quando o apóstolo Pedro interrogou Jesus a respeito de qual seria a sua recompensa, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículos 28 a 30, está escrito: E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo, disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Jesus deixou claro que existe recompensa para aqueles que o servem. E o subtópico 3.2, o dia do acerto de contas. Tal como a Bíblia afirma que cada um dos seus receberá pelo seu trabalho na obra, assim também ela nos esclarece que terá um dia em que ocorrerá um acerto de contas. O apóstolo Paulo afirmou em sua epístola, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. A Bíblia afirma também que nem todo aquele que chama Jesus de Senhor terá parte no reino. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 7, 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. É necessário fazer a vontade do Pai, fazer o bem, fazer aquilo que Deus requer de cada um de nós. Assim como em muitas outras parábolas, Jesus quis esclarecer que devemos estar atentos, vigilantes quanto à nossa conduta na obra de Deus. O Senhor dos talentos pode voltar a qualquer momento e ele declarará a diferença entre os bons servos e os maus servos na sua obra. Pois, se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo número 12, versículo número 37. O Senhor recompensará cada um pela sua constância e fidelidade no serviço cristão. E encerrando com o subtópico 3.3, os 2 primeiros servos. Os 2 primeiros servos rapidamente apresentaram os talentos recebidos e os talentos granjeados ao Senhor, retribuindo assim a confiança recebida da parte do Senhor. Os servos não exaltaram ou fizeram um longo discurso. Eles simplesmente prestaram contas ao Senhor. Conclusão. Esta parábola exorta-nos a sermos prudentes. O Senhor virá inesperadamente. Estejamos preparados quando ele chegar, antes que seja tarde demais. Desculpas não serão aceitas. E assim, no próximo domingo, se Deus disser que sim, aqui retornaremos para continuar esta parábola. É uma parábola extensa e o título que estaremos tratando na próxima semana, dia 18, será a mesma parábola, Parábola dos Talentos, parte 2. Esta é a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, Ebenezer Dominical.
Vocês poderão adquiri-la em qualquer uma de nossas igrejas. Ainda temos pouquíssimas unidades. As Parábolas de Jesus. São lições maravilhosas com comentários do nosso pastor em Milano, na Itália. Pastor da nossa igreja em Bollate e também primeiro vice-presidente da COIMEP, que é a nossa convenção internacional, pastor Renato Boni. Reforçando a nossa revista do Obreiro, é uma revista recheada de comentários, de estudos, de palavras pastorais. Todos os pastores de nossas igrejas aqui no Brasil, pastores de nossas igrejas na grande Europa, trazem comentários e estudos da palavra com o tema Obreiro Aprovado. O nosso presidente, apóstolo José Antônio de Castro, ele traz uma matéria que tem por título Tempos Trabalhosos ou Difíceis. Uma excelente matéria, um excelente estudo que todos devem conhecer. Também uma entrevista com o nosso pastor Renato Boni, nosso comentarista das nossas lições deste trimestre. Pastor Renato Boni traz-nos uma entrevista também muito interessante. E nós elaboramos uma matéria que trata da procedência natalina. É uma procedência pagã, pois tem raízes na antiga Babilônia, desde Nimrod. E nós, em cima dessa matéria, fizemos algumas pesquisas e estamos, então, produzindo, já está no prelo, o nosso novo livro que trará este tema tão importante sobre o paganismo que tem sorrateiramente adentrado em muitas igrejas. Tem por título o etnismo babilônico. O etnismo babilônico ontem e hoje. Muito breve nós teremos em mãos este novo livro, matéria de grande alcance, de grande interesse para todos aqueles que amam o conhecimento e buscam o conhecimento da palavra de Deus. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos liberta. E também nós erramos, praticamos grandes erros por falta de conhecimento. Então, nos despedimos e até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Nós aqui então retornaremos para darmos prosseguimento aos estudos de mais uma de nossas lições. Visite-nos em qualquer uma de nossas igrejas e temos a nossa nova sede pré-inaugurada. Um grande templo, um lindo templo, na avenida principal, na entrada do bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. Rua Rubens Simões, número 304. Com certeza, vocês serão muito bem-vindos. E ali nós estaremos, então, propagando e disseminando o Evangelho de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Até lá, e que Deus em Cristo Jesus, através da pessoa maravilhosa do Espírito Santo, a todos continue abençoando rica e abundantemente.